Que o Senhor continue nos dando um maravilhoso sábado. Esse dia bonito. Como é gostoso, é emocionante cantar esse hino. Quão grande és tu. Quão grande é o nosso Deus. Quão grande é o seu amor, quão grandes são as suas misericórdias por nós. Que bênção poder estar aqui nesta manhã. O culto de sábado é o ponto alto, deve ser o ponto alto da experiência cristã. É por isso que, ao começar a semana, a gente já deve começar a se preparar, se projetar para este momento. É aquilo que se aproxima mais do céu. É estar com o povo de Deus, na casa de Deus, cantando os hinos de Deus, no dia de Deus, no dia do Senhor, o sábado, estudando a palavra de Deus, geralmente apresentada, sempre apresentada por um servo de Deus. Por isso, meus irmãos, Deus seja louvado porque vocês estão aqui, irmãos e amigos. Continue dando essa alegria para Deus e para nós, vindo sempre ao seu santuário para manter comunhão com Ele e também conosco, uns com os outros. Antes do estudo da palavra de Deus, queremos relembrar aqui, alguns foram comunicados, mas nem todos sabem. Hoje, às 15 horas, nós teremos aqui um treinamento missionário pela equipe da associação, promovido pela Associação Paulista do Sudoeste. Nós somos a sede, virão irmãos, líderes de outros distritos, de outras cidades. Hoje, às 15 horas. Quem deve estar aqui? Quem não pode faltar? A equipe missionária, toda a equipe missionária. Todos os irmãos que gostam, que apreciam dar estudos bíblicos, ministrar estudos bíblicos, que já fizeram isso no passado ou estão fazendo no presente. Irmãos que dirigem classes bíblicas, os bravadores, juvenis, os anciãos, todas as pessoas interessadas no evangelismo. Hoje, a partir das 15 horas, pastor Genival e sua equipe estará trazendo para nós uma motivação poderosa, visando os projetos evangelísticos que a igreja tem durante o ano, mas principalmente o grande dia da esperança e o evangelismo da Semana Santa. Então, irmãos, esta é a igreja matriz. As pessoas vão sair para vir na nossa igreja. Nós somos anfitriões, que nós não decepcionemos. Se porventura ele resolver perguntar, quantos aqui são do Distrito Central de Sorocaba? Que nós tenhamos aqui uma boa representação, porque o projeto é na nossa casa. E com certeza teremos boas representações de outras igrejas, de outros distritos. Então, toda a igreja é convidada. Mas aqueles que eu mencionei, equipe missionária, anciãos, líderes de classes bíblicas, esses devem estar. Será um momento especial aqui, estaremos juntos das 15 às 17 horas, 17h30. Vamos orar, foi mencionado aqui pela família do irmão Toninho, nesse momento triste de dor pela perda do seu pai. A Bíblia diz que quando na igreja do sonho de Deus, quando um está feliz, a gente se une a ele. Quando um está triste, a gente se une a ele também, demonstrando o nosso amor cristão, demonstrando a nossa solidariedade. Hoje eu vou falar para vocês também sobre a igreja. Quero pregar para vocês uns 3, 4 sermões sobre a igreja. O que é a igreja? O que é isso que nos faz vir aqui? É tão importante vir à igreja, é tão importante estar ligado à igreja. Não posso cultuar a Deus lá no meu lar, na minha casa, assistindo a Novo Tempo pela Sky.
Então nós queremos estudar alguns sermões sobre a igreja, porque, irmãos, quando nós inaugurarmos a nossa igreja, vejam, será uma igreja enorme. Essa igreja que já é vista, já é observada, será mais vista e observada. Muita gente virá aqui, muitos curiosos. Então nós queremos ter aqui uma igreja que tudo funcione, um reloginho. Cada um fazendo bem a sua parte. Todos que puderem se envolvendo. E todos, recebendo a todos aqui com muito amor, com muita amizade, companheirismo, com muito carinho. Tanto os membros da igreja, como os amigos que estarão nos visitando. Então, eu quero juntamente com vocês, tornar essa igreja melhor ainda. Para que quando ela for inaugurada, prédio novo, qualidade, excelência na parte estrutural. Que nós tenhamos também excelência na parte interna, na parte que diz a respeito à igreja povo, que é você, que sou eu. Mas antes de falar sobre a igreja, vou contar aqui uma história. Não é a história do leite, não. É outra história. Você sabe que falar em público não é fácil. Se você pesquisar o que as pessoas mais temem, na lista dos principais temores, você encontra lá, quase no topo, falar em público. E um moço, um jovem, sentiu-se chamado para o ministério, para o sacerdócio. E ele se dirigiu para um seminário, ele seria um sacerdote. É claro que quem quer ser sacerdote, quer ser pregador, missionário, pastor, tem que falar em público. E lá no seminário, o preceptor fazia uma escala para que todos os alunos, mais cedo ou mais tarde, falassem na capela. E ele temia que esse dia chegasse, mas o dia chegou. E apareceu o nome dele lá na escala, para pregar numa capela. Ele procurou o preceptor e disse: olha, eu não estou em condições ainda de falar, de apresentar um sermão para os colegas. E o preceptor disse: não, mas você já faz tempo que estuda aqui no seminário, você já tem condições. Uma pessoa inteligente, capacitada, você tem condições. E um dia terá que ser o primeiro. E ele tentou dissuadir o preceptor da ideia de pregar, mas não teve jeito. Você vai pregar. E ele começou a luta de preparar a mensagem. As coisas não davam certo, as ideias não se harmonizavam. Ele riscava um papel, começava a preparar o esboço e não dava certo, amassava o papel, jogava fora. Mas finalmente saiu ali uma mensagem. E no dia ele chegou na capela, como sempre, né, costume, ali a equipe da plataforma foi à frente, ele estava junto, cantaram o hino, fizeram oração, e ele chegou e olhou para os colegas. E quando ele olhou para os colegas, aqui no púlpito, deu um tremor dele muito grande. Ele que já estava suando frio, passou a suar mais ainda. E ele, nervoso, preocupado, deu como um branco, ele olhava no esboço dele e não conseguia ler. Parecia que o esboço estava virado de cabeça para baixo, ele não conseguia ler, decifrar uma palavra. E ele percebeu que ele não ia conseguir falar. Então, nervoso, sem saber o que falar, ele teve uma ideia e perguntou assim para os colegas da capela: vocês sabem o que eu vou falar? E vocês sabem, né? Uma capela de internato, os alunos são danados, né? E os colegas responderam: não. E ele disse: eu também não sei. E saiu. Deixou a congregação a ver navios. O preceptor foi imediatamente atrás dele: volta, você tem que falar. Não, não tem condição. Eu já disse para o senhor que não tem condição. Ele disse: não, mas você vai vencer isso. No próximo sábado você vai falar. No próximo culto você vai falar. E ele continuou na escala. Agora, o medo, a ansiedade é maior ainda. E se eu falhar de novo? E se eu esquecer de novo? E ele procurou se preparar melhor e achou que estava em condições. E quando ele chegou na capela aquele dia, a capela estava mais cheia. Porque todo mundo sabia da história, né? E agora o pessoal estava assim curioso. E a capela estava mais cheia, mais colegas, aqueles que matavam o culto, né? Que ficavam no quarto, foram.
E quando ele viu a capela repleta, cheia, aí veio o medo. Começou a tremer, suar frio, estava aqui na plataforma, um joelho batia no outro. E agora? Mas ele havia se preparado. Chegou a hora de falar, olhou para o auditório, todo mundo olhando para ele, e ele nervoso, preocupado, segurou aqui no púlpito, tremendo. Começou a falar algumas palavras, viu que não dava. O que fazer agora? Aí ele teve uma ideia. Ele se voltou para os colegas, para a congregação e perguntou: vocês sabem o que eu vou falar? Aqueles colegas já estavam espertos, né? Quando ele perguntou: vocês sabem o que eu vou falar? Eles responderam: sim. Aí ele disse o seguinte: bom, se vocês sabem, então eu não preciso falar. E ele foi embora. A história dele se tornou famosa ali. E o prestor não desistiu dele. Que vexame, que fiasco. Você vai pregar no próximo culto. E eu vou anunciar, comunicar, você vai pregar no próximo culto. Agora chegou o dia, né? Se preparou mais ainda, mas estava muito nervoso. 2 vezes já havia fracassado. Quando ele chegou na capela, mas que surpresa. A capela estava simplesmente repleta, pessoas em pé, pessoas no chão, pessoas olhando pela janela. Não apenas todos os colegas estavam ali, mas os vizinhos, né, que muita gente gosta de morar próximo de um seminário, né? Os vizinhos, os irmãos ali ficaram sabendo da história e todo mundo afluiu para a capela. Aquela capela nunca esteve tão cheia, superlotada como naquele dia. Só havia espaço para a equipe da plataforma aqui. Tem gente na frente, sentada aqui. Até crianças estavam ali. Todo mundo querendo ouvir o sermão. Aí quando ele viu aquilo ali, ele disse: não, hoje não vai dar, não vou conseguir. E ele falou para o colega que estava do lado dele: não vou conseguir. Não, você vai conseguir, tenta, você tem o sermão, tem a mensagem está escrita aí. E ele, chegou a hora, indo na oração, ele foi falar, olhou para o auditório ficou olhando para ele assim, todo mundo apreensivo, curioso, mas ele novamente começou a falar, parece que ia engrenar, de repente, deu um branco. Ele não sabia mais nada. Eu olhava no esboço, não conseguia ler o esboço, não lembrava o que ele tinha preparado. E agora? Aí ele teve uma ideia. Na capela tinha duas fileiras de banco. Essa fileira e mais essa aqui. E ele então perguntou: vocês sabem o que eu vou falar? O pessoal da capela estava esperto, né? Essa fileira respondeu sim. Essa fileira respondeu não. Então ele disse: vocês que sabem, falem para aqueles que não sabem. E saiu. Irmãos, nesta manhã eu vou falar para vocês sobre a igreja. Sei o que eu vou falar, porque é um tema que eu gosto de falar. Já disse, vou pregar alguns sermões sobre a igreja. E vou falar de modo especial sobre a igreja adventista do sétimo dia, com a permissão dos amigos que estão aqui nesta manhã. Porque eu sou apaixonado por essa igreja chamada Adventista do sétimo dia. Tornei-me adventista ainda juvenil, com 11 anos de idade. E me apaixonei por Jesus, pela igreja. Fui batizado, nunca esqueço o dia do meu batismo, com mais 50 e poucos jovens e juvenis. Um batismo da primavera. Aquele dia foi como um sonho para mim, nunca esqueço aquele dia. Tenho meu certificado, a foto do meu batismo. Agora eu era membro da igreja, pertencia à igreja, pertencia à família de Deus. Como era bom vir aos cultos, participar dos eventos, atividades, do culto jovem, social toda noite. Os anos se passaram, Deus plantou no meu coração o desejo de ser pastor. Apesar de todas as dificuldades, meu pai não era adventista, meus irmãos não eram adventistas, uma família de 6 irmãos. Um menino humilde lá de Campo Mourão, interior do Paraná. Apesar de todas as dificuldades, Deus me abençoou, levou para o seminário, construí os meus estudos através da comportagem, terminei a faculdade. Numa época de crise de chamado, Deus deu a oportunidade de eu receber 3 chamados. Um para ser departamental de comportagem, um para ser pastor distrital em Jaraguá do Sul, na cidade de Jaraguá, em Santa Catarina, e um para ser pastor auxiliar na cidade de Guarapuava, no Paraná. Eu optei por esse,
porque eu era jovem, comportagem, sempre Deus me abençoou na comportagem, mas não era apaixonado pela comportagem. Assumir logo uma igreja, eu achava que eu ainda era muito novo, então optei para ser um pastor auxiliar. Agora eu era um pastor, um chamado, que gostoso, ir à igreja, pregar, visitar os irmãos, ser chamado de pastor, poder ajudar, ser uma bênção na vida das pessoas. Os anos se passaram e eu fui nomeado para ser um departamental, um líder de departamento. E fiquei 22 anos nessa vida de departamentos. Organizando igreja, fundando igrejas, fazendo evangelismo. Nesses anos eu pude ver, presenciar, viver tantos milagres. E como Deus me abençoou nesses anos. E eu aprendi a amar mais ainda a igreja. Então eu quero dizer para os amigos que estão aqui, para os irmãos, que ser adventista do sétimo dia, meus amigos, é um privilégio especial. É um fruto da bondade, da graça, do amor de Deus. Porque Deus predestina todas as pessoas para a salvação. Jesus disse: não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu é que escolhi a vós outros. Toda a iniciativa da salvação parte de Deus. A natureza humana corre, foge de Deus, isso é natural no ser humano. E Deus, no seu amor, corre, vai atrás do ser humano, em busca do ser humano, em busca da sua criatura, da obra de suas mãos. Assim, todos nós somos predestinados à salvação. Mas, infelizmente, nem todos aceitam, nem todos dizem sim para o amor de Jesus. Aqueles que dizem sim, que aceitam a salvação de Jesus, nesse acontece o milagre maravilhoso da transformação. Então, você está aqui pela bondade, pela graça de Deus. O Espírito Santo em algum momento lhe impressionou para vir aqui, meu amigo, meu irmão. E você está aqui nessa manhã, isso é uma bênção. Ser adventista do sétimo dia é um privilégio especial, porque é pertencer a uma igreja que surgiu, não porque alguns líderes brigaram, e um líder saiu e disse: eu vou fundar agora uma igreja de acordo com as minhas ideias, os meus pensamentos. Vocês, quando estudam a história das igrejas, vocês vão ver que muitas delas, a maioria delas surgiram assim, principalmente igrejas pentecostais. Líderes brigaram e daquela briga foi surgindo novas igrejas. Ser adventista do sétimo dia é pertencer a uma igreja que surgiu não por interesse financeiro, porque as igrejas estão surgindo hoje como um comércio. Igrejas que têm partido político, igrejas que têm banco. É um ótimo negócio fundar uma igreja. Se você fala bem, se comunica bem, funde uma igreja e você terá os seus seguidores. Parece que se tornou um ótimo negócio. E igreja se tornou algo assim banal. Há no mundo mais de 37 mil denominações diferentes, igrejas com nomes diferentes. Eu sei que você já fez essa pesquisa na internet, mas cada vez que você vai fazer a pesquisa, aparecem mais nomes interessantes. Vejam, alguns nomes de igrejas que existem por aí. Igreja da Água Abençoada. Vejam, não tem significado nenhum isso. Quer dizer, na igreja a única coisa que é abençoada é a água. Os sermões não são abençoados, os hinos não são abençoados, a igreja da Água Abençoada. Que significado tem esse nome? Igrejas que surgem sem nome, sem significado, sem história, sem fundamento bíblico. Igreja evangélica, abominação à vida torta. Então, se você é vida torta, não pode frequentar essa igreja. Olha essa aqui. Igreja Batista, incêndio de bênçãos. Né? É tanta bênção que é um incêndio. Perigoso, né? Incêndio é perigoso, né? Bombeiro tem que estar por perto. Igreja cortina repleta de bênçãos. Vejam. Uma a água abençoada, a outra é a cortina que é abençoada. Vem nessa igreja. Se torne membro dessa igreja, porque a cortina dessa igreja é repleta de bênçãos. Vejam, amigos, não tem significado. Qual o significado desse nome? Igreja Pentecostal, Labaredas de Fogo. Isso existe muito, né? Nome de fogo, labaredas, incêndio. Igreja, a última embarcação para Cristo. Se você não quer perder a embarcação, você tem que se tornar membro dessa igreja, porque é a última embarcação para Cristo. Igreja Batista, Paz do Senhor e Antiglobo. Se você assiste algum programa na Rede Globo, não pode ser membro dessa igreja.
porque ela é anti-Rede Globo. Uma igreja que existe para combater a Rede Globo. Isso não é o significado do Evangelho, da missão que Cristo nos deixou. Igreja, associação evangélica fiel até debaixo d'água.